Boru, Aboiô. Bom, eu já respondi uma seguidora aqui do canal lá, na onde ela fez a pergunta, né, no vídeo em que ela fez a pergunta, mas eu vou usar a pergunta dela para talvez esclarecer outras pessoas. Ela perguntou se quem é da Umbanda clássica ou tradicional, né, não lembro qual foi o termo que ela usou, poderia cultuar Exu no Ifá. Olha, a gente precisa entender orixá como algo muito maior do que a religião, né? Às vezes criam ideias de que, assim que você entra para o Ifá, você deixa de cultuar as suas entidades, você deixa de cultuar os seus guias, você deixa de cultuar o orixá da forma como era. Existem até alguns versos de Ifá que falam sobre a necessidade de cultuar orixá ou divindade que estão esquecidas. Ou seja, não adiantaria de nada eu que vim do candomblé, né, que tenho minhas entidades de Umbanda, deixar de cultuar minhas entidades porque agora eu faço parte de um culto onde elas não pertencem a esse culto. Então a gente precisa sim separar Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé, Ixexé é Ixexé, né? Mas a gente não pode esquecer de onde a gente veio, né? Uma árvore sem raízes, ela não terá folhas, não terá galhos, não dará frutos. Então a gente precisa entender as nossas raízes. E que muitas das vezes essas entidades elas estavam no caminho, inclusive, para que o filho ou para aquele cliente que chegou naquela casa chegasse lá. Elas estavam direcionando aquela pessoa para chegar naquele lugar, por exemplo, mesmo sabendo que ela não será cultuada lá. Já escutei algumas histórias em que o Exu de Umbanda, né, o Exu é entidade brasileira, levou a pessoa até o templo de Ifá. E isso é muito interessante, porque apesar de não ser a mesma religião, é o que faz a espiritualidade acontecer, né? Aquelas entidades estão reinando para que aquela pessoa, aquele ori, digamos assim, alcance o objetivo dele, alcance o destino dele. Então, se está dentro do destino de uma pessoa cultuar um orixá, será muito bom que ela cultue aquele orixá. E aí a gente precisa separar e parar de pensar, né, que os orixás dependem ou fazem parte apenas de uma religião. Muitas das vezes, em solo africano, as cidades cultuam um determinado orixá. Então, você vai ver o pessoal de Oxobô cultuando muito Oxum. E não vai cultuar Xangô, vai, mas eles vão chamar o pessoal de Oió para cultuar Xangô, ou a família que esteja lá em Oxobô e que cultue Xangô. Ou seja, é o quanto que é necessário cultuar. Faz sentido para eles cultuarem. Oxum é a grande deusa, é o grande orixá para eles. Mas, quando é necessário cultuar outra divindade, eles vão lá e chamam a quem para ajudar a cultuar. Então, uma pessoa que está na Umbanda, ela pode sim cultuar Exu como pode cultuar os outros orixás. Ela só vai ter que entender que ela não está ali falando com Tranca-Rua, com Maria Padilha, Maria Farrapo, Exu Tiriri. Ela não está falando com as entidades. Ela está falando com Exu Orixá. Tem um tratamento diferente, é uma lógica diferente, é um ritual diferente, requer saudações diferentes, né? Existe o Laroie convencional, mas existem outras saudações, outros elementos ali colocados para ajudar na vida daquela pessoa. Então, sim, toda e qualquer pessoa pode e deve cultuar o orixá quando é necessário. Por exemplo, eu tenho clientes de outras religiões, kardecistas, eu tenho católicos, que de tempo em tempo fazem rituais quando necessário. Cultuam o Exu quando necessário. Então isso tudo depende de como aquela pessoa também interpreta e entende a divindade. Vou dar um exemplo. Dá para continuar no candomblé e no Ifá? Daria. Só que em determinadas situações os conceitos se chocam, né? Veja o exemplo que eu dei do tridente. Veja o exemplo do próprio Dendê, né? Epopupá. O conto que o candomblé fala que Epopupá esquenta e o Ixexé fala que o Epopupá apazigua, esfria, né? Então vai depender desse choque, como a pessoa vai lidar com esse choque. E aí lembra que eu falei do acodar, né? De respeitar o nosso abalabá, o nosso mais velho?
Então eu preciso entender que lá naquela história, dentro do candomblé, por exemplo, o abalabá, o acordar deles, fala que Dendê esquenta. E ok, eu vou ter que passar por cima disso e entender que é assim que funciona. Eu vou ter que saber separar os dois cultos, separar as duas religiões. Mas é super possível. Vai depender de como sua cabeça vai organizar essas questões. Né? Então, sim, é possível você ser de qualquer religião e cultuar as divindades. Basta que você tenha conhecimento e saiba separar o conhecimento. As filosofias podem não bater muito. Né? Se você pegar até o próprio conceito de Iwa, pode ser que o conceito de Iwa Pelé do candomblé esteja enraizado no cristianismo, né? Com bastante dogmas relacionados ao pecado. E aí a gente vai falar de colonialismo, a gente vai falar de cristianismo e não mais de cultura iorubá. Né? Então, sim, vai ter que saber separar. Né? Mas é super possível, tá? Se você quer aprender, você precisa primeiro aprender para depois ter o assentamento. Né? Porque, assim, dá para ter assentamento antes de aprender? Não, tem que acontecer junto, pelo menos. Né? Você tem que sair da casa do sacerdote com o seu assentamento e sabendo como você vai cultuar. Agora, é como eu sempre digo, tem que ter um motivo para ter aquele orixá assentado na sua vida. Tem que ter um motivo para aquilo ali fazer sentido na sua vida. Bom, eu espero que tenha ficado entendível, no mínimo entendível. Né? Mas caso não tenha ficado, caso você tenha alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários e é bom que sugera motivo para fazer novos vídeos. E aí eu venho aqui e respondo novamente. Aboru, aboye, aboxixé. Odabó.